Fala, pessoal! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou a professora Stefania Gleiser e nesta videoaula de Matemática 2 vamos estudar trigonometria. Na nossa videoaula anterior, estudamos trigonometria no triângulo retângulo. Nessa aula, aprendemos a calcular o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo agudo, em que o seno de um ângulo agudo é dado pelo cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno de um ângulo agudo é dado pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente de um ângulo agudo é dado pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nesta videoaula, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos estudar trigonometria em triângulos quaisquer. Fica tranquilo e vem comigo. Eu sou a professora Stefania Gleiser e bem-vindo a este canal. Começaremos com a situação problema. Para a instalação da rede elétrica em uma fazenda, foi necessário colocar 2 postes em lados opostos de um lago para a passagem da fiação. Mas o lago impedia a medição direta entre os postes. Um dos engenheiros posicionou-se em um local onde era possível visualizar os 2 postes e, com um teodolito, ele mediu o ângulo entre a linha de visão dele e os postes, obtendo 120 graus. Um auxiliar mediu a distância entre o engenheiro e o poste mais afastado e obteve 100 metros. O outro auxiliar mediu o ângulo entre a linha do poste mais próximo do engenheiro e a linha entre os postes, obtendo 45 graus. Nessas condições, qual a distância entre os postes? Temos, então, a imagem que descreve a realidade do problema. O lago, com os 2 postes, um em cada extremo, e o engenheiro. Traçamos, portanto, a linha de visão do engenheiro para cada um dos postes e a distância entre os 2 postes. O modelo matemático do problema é descrito por um triângulo, em que podemos ver os pontos A e B, que representam os postes, e o ponto O, que representa a posição do engenheiro, a linha de visão do engenheiro. Temos o ângulo de 120 graus, que é o ângulo entre a linha de visão do engenheiro e os postes. 100 metros, que é a distância entre o engenheiro e o poste mais afastado. E o ângulo de 45 graus, que é o ângulo entre a linha do poste mais próximo do engenheiro e a linha entre os postes. E a distância D, que é a distância entre os 2 postes. O estudo da trigonometria no triângulo retângulo não nos traz resultados suficientes para obtermos o valor da distância entre os postes, pois o triângulo ABO não é um triângulo retângulo. Assim, necessitamos de outros resultados. Temos a lei dos senos. Em um triângulo qualquer, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos a eles. Ou seja, em um triângulo com lados ABC, A sobre seno do ângulo A é igual a B sobre seno do ângulo B, que é igual a C sobre seno do ângulo C. De fato, considere o triângulo ABC, descrito pela figura. Notem que o triângulo ABC não é um triângulo retângulo, portanto, não podemos utilizar os resultados que estudamos na trigonometria no triângulo retângulo. Mas podemos considerar o triângulo ACE. Notem
que o triângulo ACE é um triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede B. Assim, podemos obter o seno do ângulo C, que é dado por cateto oposto sobre a hipotenusa, H sobre B. Podemos reescrever a igualdade, em que H é igual a B seno do ângulo C. Podemos também observar o triângulo ABE. O triângulo ABE é um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é C. Podemos, então, obter o seno do ângulo B, cateto oposto sobre a hipotenusa, H sobre C. Podemos reescrever a igualdade, como H igual a C seno do ângulo B. Como H é igual a B seno do ângulo C e H é igual a C seno do ângulo B, temos, portanto, a igualdade B seno do ângulo C igual a C seno do ângulo B. E, portanto, B sobre seno do ângulo B é igual a C sobre seno do ângulo C. Vamos chamar esta igualdade de 1. Ainda considerando o triângulo ABC. Do triângulo ACD, nós temos o seguinte. Notem, primeiro, que o triângulo ACD é um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é B. Portanto, podemos obter o seno do ângulo A, que é dado por H' sobre B, cateto oposto sobre a hipotenusa. Podemos reescrever a igualdade. H' igual a B seno do ângulo A. Agora temos também o triângulo BCD. Novamente, esse triângulo é retângulo e a hipotenusa é A. Assim, podemos obter o seno do ângulo B, cateto oposto sobre a hipotenusa, H' sobre A. E assim, podemos reescrever a igualdade. H' igual a A seno do ângulo B. Como H' é igual a B seno do ângulo A, mas também é igual a seno do ângulo B, temos, portanto, que B seno do ângulo A é igual a seno do ângulo B, ou ainda B sobre seno do ângulo B é igual a seno do ângulo A. Vamos chamar esta igualdade de 2. E assim, das igualdades 1 e 2, nós obtemos a lei dos senos. Ou seja, A sobre seno do ângulo A é igual a B sobre seno do ângulo B, que é igual a C sobre seno do ângulo C. Ou seja, em um triângulo qualquer, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos a eles. Desta lei dos senos, nós obtemos uma consequência, dada pela observação. Em uma circunferência circunscrita a um triângulo, temos o seguinte, que A sobre seno do ângulo A é igual a B sobre seno do ângulo B, que é igual a C sobre seno do ângulo C. Isso vale para qualquer triângulo, mas, neste caso, isso é igual a 2 vezes o raio. Ou seja, em uma circunferência circunscrita a um triângulo, vale a igualdade. Podemos, portanto, resolver a situação problema 1 com a lei dos senos. Temos o triângulo ABO, A e B os postes, O a linha de visão do engenheiro, C e D as distâncias, e os ângulos de 120 graus e 45 graus. Temos também a informação de que o seno de 120 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Observem que o lado D do triângulo ele é oposto ao ângulo de 120 graus. E o lado, cuja medida é 100 metros, é oposto ao ângulo de 45 graus. Podemos, portanto, utilizar a lei dos senos. Ou seja, 100
sobre seno de 45 graus é igual a D sobre seno de 120 graus. As medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos a eles. Nós sabemos o valor do seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. E temos a informação com o valor do seno de 120 graus, raiz de 3 sobre 2. Com as devidas manipulações algébricas, nós obtemos o valor de D, que é dado por 50 raiz de 6 metros, que é aproximadamente 122,47 metros. Essa, portanto, é a distância entre os dois postes.